Olá, pessoal. Vamos resolver mais um exercício aqui de vetores na linguagem C, tá? Escreva uma função que inverta o conteúdo do vetor de números inteiros com n elementos. Então, a ideia é você pegar um vetor que tem n elementos, aqui nesse caso tem 5, e inverter o conteúdo, trocar o conteúdo. O primeiro vai ficar no lugar do último, o último vai ficar no lugar do primeiro. Então, eu vou trocar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, e se tiver aqui do meio, ele vai ficar aqui no meio mesmo, não vai trocar de lugar. Bom, esse exercício é muito simples e muito fácil se a gente utilizasse um vetor auxiliar, mas no caso, nesse exercício ele tem uma observação para não utilizar o vetor auxiliar. Vamos ver como que a gente resolve isso, né? Então, aqui, ó, no nosso exemplo aqui, eu já declarei aqui a main, já declarei um vetor, inicializei com valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem 10 elementos aqui, e eu vou criar uma função para inverter. Void inverter o vetor v com n elementos, né? E aí eu vou chamar a função void, colocar o corpo da função aqui embaixo, né? Inverter int v, int n, int n. E aqui, o que eu vou fazer? Bom, qual que vai ser a minha estratégia de inverter, né? Eu vou usar uma variável para indicar o início do vetor. O início do vetor é 0, né? E eu tenho n elementos no vetor, que eu tenho 10 elementos no vetor. Então, o nosso início vai ser o 0 e o nosso fim vai ser o elemento n menos 1. Lembrando, para um vetor de 10 elementos, o nosso índice vai da posição 0 até a posição 9, né? Então, vai de 0 a 9, para 10 elementos. Se eu tivesse 100 elementos, vai da posição 0 até 99. Então, sempre do 0 até n menos 1. É o elemento inicial e o elemento final, 0 e n menos 1. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o elemento que está no início com o elemento do fim. Troquei o início com o fim, eu vou incrementar o início e decrementar o fim, né? E vou fazendo isso repetidamente. Troco o início com o fim, incremento o início e decremento o fim. Troco o início com o fim, decremento o início e incremento o início e decremento o fim. No final, em algum momento, o início e o fim vai cruzar ali no meio do vetor. É a hora que eu tenho que parar, porque se eu continuar incrementando o início e decrementando o fim, ele vai retornar o vetor no modo original, ele vai desinverter o vetor, digamos assim, né? Não sei se existe essa palavra. Mas a gente vai fazer dessa maneira. Enquanto o início for menor que o fim, né, o que eu vou fazer? Eu vou trocar lá no vetor o início com o fim. Aí a gente vai fazer essa função de troca, né? Eu vou incrementar o início e eu vou decrementar o fim. Basicamente isso. E agora a gente vai fazer a função de troca. Void trocar vetor v, o início e o fim. Trocar elementos do vetor é fácil, né? Então vamos lá. Vamos fazer a função de troca. Eu vou utilizar um auxiliar para trocar o elemento do vetor. Eu não estou usando um vetor auxiliar, mas estou usando uma variável auxiliar, né? Ele vai receber a posição na VI, né? Então ele recebe VI. VI vai receber o fim, porque o V foi guardado no auxiliar, né? Então eu posso substituir o VI pelo VFim. E agora eu posso substituir o VFim com o meu auxiliar. Essa aqui é a minha função de trocar os valores, né? Então eu estou fazendo aqui, ó. Marco o início com 0, marco o fim com n menos 1, enquanto o início for menor que o fim, troco, incremento o início e decremento o fim. O trocar é o processo normal de utilizar uma variável auxiliar, né? Auxiliar recebe VI, VI recebe VF, VR recebe auxiliar. E aí ele vai trocando sucessivamente até que ele se encontre ali no meio, para de trocar e sai com o vetor invertido. Eu vou criar uma função mostrar, que ele vai mostrar os elementos do vetor, né? Int n. Então eu tenho um vetor de n elementos, eu vou mostrar esses elementos. O que eu vou fazer nesse mostrar?
Vou fazer um forzinho, começando do zero, i menor do que n, i mais, certo? Opa, faltou ponto e vírgula aqui, i mais. Aí eu dou um printf nele, printf, espaço, porcentagem d, que é a máscara do inteiro, e o v no índice i. Ele vai imprimir números um do lado do outro, separado por alguns espaços. Eu não preciso desse espaço, só preciso de um espaço inicial aqui, né? No final, depois que ele imprimiu todos os números separados por espaços, eu vou dar um printf aqui para dar um /n aqui, para não ficar grudado com o prompt, né, do meu console. Agora falta eu colocar o protótipo da minha função aqui em cima, da minha função mostrar. Minha função mostrar aparece aqui antes, né, do inverter. Não pode esquecer de colocar o ponto e vírgula. Todo cabeçalho a gente coloca o ponto e vírgula, viu, pessoal? E o corpo da função é delimitado pelo abre chaves, fecha chaves, né? Então aqui eu tenho a função principal, que eu vou fazer o seguinte, ó. Vou mostrar os elementos aqui com 10 posições. Tem um vetor de 10. Vou inverter o vetor de tamanho 10, né? Inverter o vetor de tamanho 10 e vou mostrar ele depois que eu fiz a operação de inverter, tá bom? E aí eu termino a função, termino o programa, encerro tudo aqui e executo. Vamos compilar o algoritmo gcc-o ex04.c, ex04, ex04.c, ponto ex04. Então aqui, ó, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Inverteu, ó, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tá tudo invertido. Então é isso. O algoritmo é bem simples, né? Eu vou trocando início com fim, início com fim, início com fim, incremento início, decremento fim. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse exercício e até a próxima.